noite teriam frustrado o plano de Judas. Mas como bem sabemos, Jesus escolheu não fugir do destino que havia previsto. E o texto relata que ele aceitou seu destino não como um fardo, mas como a vontade do Pai. No entanto, é possível perceber que não se trata de uma resignação calma ou mesmo tranquila, pois à medida em que o momento de ser entregue aos judeus se aproximava, Jesus se entristece, fica angustiado. Contudo, angústia não define bem o sentimento de Jesus na ocasião. A melhor definição para esse momento seria a palavra aflição. Jesus sentia grande aflição. Queridos irmãos e irmãs, a narrativa nos ensina duas lições muito importantes essa noite. E a primeira delas é que a nossa salvação possui um valor inestimável, valor que jamais poderíamos pagar. E a segunda é sobre a importância de uma vida de intimidade e obediência a Jesus. A missão de Jesus, ou melhor, que nos beneficiou com a salvação gratuita, possui um valor inestimável. E se não por intermédio do Espírito Santo, é impossível compreender o significado de tal feito, queridos. Uma vez que normalmente temos a ideia pré-concebida de que a gratuidade de algo está atrelado à sua falta de valor. Mas eu pergunto aos irmãos e às irmãs, será que é dessa forma? Será que funciona assim mesmo? Certamente em algum momento, todos nós aqui presentes já fomos convidados para um jantar na casa de alguém. Certamente todo mundo já foi aqui. E nós que somos crentes adoramos ser convidados para jantar, almoçar ou café da tarde. A gente adora. E quando a gente foi convidado, queridos, para esse jantar, não nos foi cobrado nada por isso. Geralmente a gente chega na casa do irmão. Ontem eu fui. Lucas, obrigado pelo jantar. Foi bom, hein? Foi lanche. E nós chegamos na casa, colocam a mesa, a gente conversa, come, se despede, ora, vai embora. Mas eu pergunto aos queridos, a gratuidade do jantar o torna algo sem valor? Claro que não. Toda comida e bebida que nos foi oferecida de forma gratuita, teve um custo para quem nos convidou para comer. E salvas as devidas proporções, a salvação que nos é oferecida de forma gratuita ou gratuitamente, funciona da mesma maneira. Para nós, ela é gratuita. Mas para Jesus, custou um valor inestimável. Queridos irmãos e irmãs, a perspectiva do sofrimento vindouro, acerca do cálice que Jesus haveria de beber, causava nele repulsa, o fazendo suplicar no versículo 39, pela possibilidade de ser poupado pelo Pai de tamanho sofrimento. Muita gente erroneamente acredita que a aflição que tomou conta do Senhor estava ligada aos açoites e à cruz que o aguardava. Contudo, não é isso que afligia o nosso Senhor naquele momento. O Salmo 75, no versículo 8, diz o seguinte: o Senhor Deus tem na sua mão um cálice cheio do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem e bebem até a última gota. O nosso Senhor não suou sangue no Monte das Oliveiras por medo da barbárie que os homens haveriam de fazer contra ele.
ou mesmo por medo da humilhação ou qualquer outra coisa. A aflição de Jesus era por conta do que Deus, o Pai, haveria de fazer com ele. O cálice cheio do vinho forte da ira de Deus, que pertencia a nós, foi tomado pelo Filho, por Jesus na cruz do Calvário. Meu irmão e minha irmã, nessa história, os únicos vilões somos nós. Portanto, éramos nós que deveríamos beber até a última gota do cálice do vinho forte da ira de Deus. Nós somos os pecadores e não Jesus. Mas naquela cruz, por amor a nós, entre nós e a ira de Deus, estava Jesus o Filho. E se assim não fosse, não estaríamos reunidos nessa noite, nessa casa de oração. O suplício de Jesus que o levou a questionar: Pai, por que me abandonaste? Testificou que Jesus se fez maldito em nosso lugar, e sobre si recebeu o juízo, a ira de Deus Pai que pertencia a nós os pecadores. Então eu gostaria, meu irmão e minha irmã, do fundo do meu coração, que você pudesse compreender o valor inestimável da salvação que lhe foi atribuída. Nós nunca poderíamos pagar esse preço. O reverendo Paul Washer, um pastor norte-americano, se você não conhece, procure conhecer, porque vale a pena. O reverendo Paul Washer, ele lecionava em uma escola de linha reformada, que ia do infantil ao ensino médio. E certo dia, a direção do colégio pediu que ele lecionasse sobre Bíblia para a turma infantil na capela do colégio. E o tema sugerido seria justamente a doutrina da propiciação. Claro que ele haveria de ensinar numa linguagem que fosse acessível para as crianças. E assim foi feito. À medida em que o pastor ensinava as crianças sobre como Jesus se ofereceu como propiciação em nosso lugar, em dado momento, vejam só, ele dirige uma pergunta às crianças. A pergunta que ele faz às crianças é a seguinte: queridos, o que havia no cálice? O pastor, lecionando para as crianças, perguntou: queridos, o que havia no cálice? Pasmem vocês, uma garotinha de 9 anos levantou a mão pedindo a palavra e em seguida respondeu para o reverendo Paul: Senhor Paul, a ira do Deus Todo-Poderoso estava no cálice. Uma garotinha de 9 anos respondeu ao reverendo Paul: Senhor Paul, a ira do Deus Todo-Poderoso estava no cálice. Perceba, queridos irmãos e irmãs, da boca dos pequeninos Deus faz nascer o louvor. Essa garotinha sabia mais sobre a propiciação do que muitos ditos pregadores da nossa geração, do que muitos ditos coaches gospel com o seu discurso distanciado de Bíblia. Queridos, a cruz foi algo terrível. A crucificação é e sempre será algo violento, mas não foi ela que balançou o nosso Salvador, e sim o terror da ira de Deus Pai. E se nós não entendermos isso, nós não estamos pregando o Evangelho. Eu não sei qual é a sua compreensão sobre pecado, mas eu gostaria que você soubesse que ele custou a vida do nosso Senhor naquela cruz. Portanto, a salvação que nos é oferecida gratuitamente possui um valor inestimável. O pecado, o orgulho, o descaso para com o sagrado, a lascívia, a soberba, a inveja, a vileza humana e tantos outros pecados cometidos por vezes de forma deliberada, revelam duas coisas a nosso respeito:
ou não entendemos o significado da cruz ou da graça, ou realmente não damos a mínima para isso. Eu quero dizer a vocês com muito amor nessa noite, absolutamente ninguém que foi verdadeiramente iluminado pelo poder do Espírito Santo, a fim de compreender a obra redentora na cruz, permanece indiferente a ela. Se o Espírito Santo iluminou um homem, uma mulher, um adolescente ou um jovem, é impossível que ele permaneça indiferente a essa mensagem. Em Atos 2, nós vemos ali que, ao ouvir a pregação de Pedro, a multidão profundamente aflita se perguntava: irmãos, o que faremos? Ou seja, o que faremos diante das palavras que estamos ouvindo da boca desse homem? E Pedro responde à multidão. Pedro vai dizer: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E nesse instante nós vemos no relato que houve um avivamento onde 3.000 pessoas se renderam a Deus. Irmãos e irmãs, aqueles que compreendem verdadeiramente a profundidade da mensagem da cruz, se arrependem de seus pecados e passam a viver de maneira diferente. Ninguém que tenha recebido verdadeiramente o Evangelho continua o mesmo. É pelos frutos que nós somos conhecidos. Eu estava treinando na academia essa semana, e uma moça treinava comigo, ela é de outro horário, eu não conhecia ela. E eu estava treinando um pouco rápido. Ela falou assim: nossa, você treina muito rápido. Aí eu falei assim: é meu jeito. Aí ela falou assim: a sua missa é rápida assim também? Porque ela sabe. Eu falei assim: missa? É o culto? É, então, porque ela falou: eu não gosto de missa demorada. Missa para mim tem que ser rápida. Só que após essa conversa, ela estava conversando com o personal, e ela disse assim, a conversa dos dois, o personal perguntou para ela: e você, fulana? Estavam lá bebendo ontem, não sei que lugar em Botucatu? E aí ela falou: sim, tomamos lá uns 6 litrões. Eu não sei fazer uma média aqui, mas deve demorar mais do que meia hora para tomar 6 litrões. O que eu quero dizer com isso? Para tirar meia hora para ouvir a palavra de Deus é difícil. Mas para passar horas bebendo e fazendo qualquer outra coisa é fácil. O problema é quando essa mesma pessoa vai dizer assim: não, mas eu amo a Jesus. Jesus está sempre comigo. Mas você não consegue 5 minutos ouvir a palavra de Jesus que já se incomoda? Fica difícil, queridos. Aqueles que compreendem verdadeiramente a profundidade da mensagem da cruz se arrependem de seus pecados e passam a viver segundo essa verdade. E eu repito mais uma vez: ninguém que tenha recebido verdadeiramente o Evangelho continua o mesmo. Por isso ouça bem, tentar viver o Evangelho a despeito da cruz é a mesma coisa que dizer, sem pronunciar uma única só palavra: o sacrifício de Jesus não diz nada para mim. E aquele que se encontra nessa condição, eu digo com muito amor para você essa noite: você está em maus lençóis e precisa se arrepender. Infelizmente, parte da igreja atual vive a uma distância considerável do Calvário. Motivo de tantos escândalos em nosso meio, tantas heresias, tantas charlatanices, de tantas pessoas enxergando Deus como uma espécie de gênio da lâmpada e não como salvador de sua alma. Motivo de sermões sobre o pecado estarem cada vez mais ausentes dos púlpitos. Então eu digo aos irmãos queridos: algo está muito errado. Algo está muito errado e nós precisamos prestar atenção nisso e de alguma maneira tomar uma outra direção para a nossa vida de fé. Todo ano a cristandade celebra a Páscoa do Cristo, mas para muita gente a data não passa de uma mera celebração religiosa
Mais um evento no calendário da igreja distante do seu verdadeiro significado, ou seja, a marca da salvação em Cristo. Portanto, é urgente que lembremos da cruz, não somente como referência do amor imensurável de Deus por nós, mas também como um memorial da nossa depravação e do valor inestimável da salvação que nos alcançou. Eu quero dizer a vocês, repito, Jesus foi moído em nosso lugar para que nós, eu e vocês, fôssemos poupados. Eu pergunto à igreja, o que isso significa para nós? Meu desejo é que você vá para a cama hoje com essa pergunta na cabeça. Ou melhor, que você vá para o trabalho amanhã com ela. Que você vá para a sua faculdade com essa pergunta na cabeça. Para a escola. Que essa pergunta nos consuma até que verdadeiramente Cristo seja formado em nós, a fim de vivermos uma fé que possua lastro, e não uma fé desequilibrada e sem sentido, como muita gente vive nesse tempo. Então eu pergunto aos irmãos, qual é a nossa compreensão a respeito da obra redentora de Jesus na cruz? Como isso tem influenciado a nossa vida? Como isso tem afetado o nosso modo de viver? Nós precisamos entender que ser servos de Deus não é colocar o nome na membresia de uma igreja. Isso é importante, mas não é isso. Nós testemunhamos Cristo de verdade a hora que nós saímos, a hora que a gente sai por aquelas portas. É lá que a coisa fica feia. É no seu quarto quando ninguém te vê. É no testemunho do marido na empresa, quando alguém abre o celular com alguma coisa para ele indevida e ele se afasta daquilo. É aí que nós mostramos a quem nós servimos. Aqui na igreja é sempre fácil, né? Eu sempre falo lá, o Lucas está aí presente, eu falo assim, aqui na igreja a gente veste a nossa roupa de domingo, dá tapinha nas costas dos irmãos, oh, Jesus, tal, é fácil, fácil. Agora lá fora, a conversa fica diferente. O que esse sacrifício, ou como ele tem influenciado a nossa vida. A segunda lição, queridos, que a narrativa nos ensina, é sobre a importância da intimidade e obediência a Deus. E um exemplo disso é o exemplo do próprio Jesus, que jamais deixou de buscar o Pai em oração, e mesmo aflito, como a gente viu no texto, suando sangue, ele se manteve obediente até a morte de cruz. A narrativa também chama a nossa atenção para a humanidade de Jesus, demonstrada no versículo 38, acompanhem aí, ao ponto de precisar da companhia humana, embora até mesmo isso lhe fosse negado. No versículo 40, nós podemos perceber que os discípulos não deixaram de vigiar ou orar com Jesus por covardia. Essa covardia viria mais adiante. A falta de motivação aqui, queridos, estava na sonolência causada pelo cansaço. Esses homens estavam simplesmente cansados. Cansaço qual nós também estamos sujeitos por uma série de fatores. Por conta das demandas diárias, por conta do nosso trabalho, da casa, da família, enfim. Cansaço que, se descuidarmos, nos tira da postura de vigilância, nos fazendo negligenciar a vida de oração, o tempo com Deus. Não é assim que muita gente diz? Ah, hoje, mulher, eu estou muito cansado. Ou mulher para o marido, ah, bem, hoje eu estou moída. Trabalho acabou comigo. Aí eu já deito e falo, amanhã eu oro. E aí, o amanhã chega e a pessoa está cansada novamente. Então, se eu tenho que negligenciar alguma coisa,
que não seja o meu descanso, não é mesmo? A oração que espere. Não é assim que funciona? Quando a gente olha para o texto aqui, meus irmãos e irmãs, nós vemos que o cansaço nesse contexto privou os discípulos da postura de vigilância. E justamente no momento crucial, quando muito em breve eles haveriam de enfrentar a grave tentação de negar a Jesus. Por isso a advertência de Jesus para que eles vigiassem a fim de serem fortalecidos nesse momento. Então veja o que Jesus diz no versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que os discípulos não sabiam, até esse momento pelo menos, ou não entendiam, é que a insistência de Jesus para que eles orassem, era justamente para os preparar para as tentações mais severas, as quais sem oração, eles estariam indefesos. Nós estamos falando aqui de homens que afirmaram estar prontos para sofrer por Jesus. Se corrermos os olhos aí no versículo 35, nós veremos a afirmação de Pedro nesse sentido. Entretanto, vemos que os três, sem exceção, no primeiro obstáculo, caíram. Na hora do vamos ver, como a gente diz, foi o quê? Pernas para quem te quero. Fugiram, acovardados no momento da prisão de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não é sem razão que nós somos constantemente convidados a viver uma vida de vigilância, uma vida de oração. Somente a intimidade com Deus nos prepara para as batalhas mais difíceis da vida. Batalhas que sem vida de oração estaremos indefesos. Veja o exemplo do próprio Jesus aqui. O estado de aflição que o consumia vai dando lugar à coragem à medida que ele ora ao Pai. E o Jesus que pede para ser poupado em um momento é o mesmo Jesus obediente que diz, versículo 42, faça-se a sua vontade. Então, se nós desejamos ser crentes fortes e obedientes, nós precisamos seguir o exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Sejamos constantes na vida de vigilância, na vida de oração, pois é na oração que nos fortalecemos contra as investidas do inimigo. Todos nós, sem exceção, ao cruzarmos aquela porta, ao final desse culto, seremos tentados de alguma maneira. Isso é um fato. Por isso nós precisamos entender que 1h30 de culto aos domingos não é suficiente para mantermos uma espiritualidade saudável. Portanto, é fundamental desenvolvermos nossa espiritualidade todos os dias. E isso não é responsabilidade do pastor. É responsabilidade de cada um de nós. O que nós fazemos com a nossa espiritualidade fora daqui é nossa responsabilidade. Nós precisamos ter vida devocional. Nós precisamos desenvolver tempo com Deus. Nós precisamos crescer e amadurecer. O crente precisa amadurecer. Tem crente que, se for questionado por qualquer outra religião, ele se vê perdido. E por quê? Mas eu não sou teólogo, pastor. Não, não é ser teólogo. É apenas conhecer ao Jesus que você está servindo. É apenas conhecer o que Jesus deseja para a sua vida. E isso você só consegue desenvolvendo intimidade com Ele. Oração, leitura da Bíblia. Não é todo mundo que foi chamado para ser teólogo, mas todo mundo foi chamado para uma missão. Então nós precisamos conhecer e persistir em conhecer o nosso Senhor. Sejamos constantes na vida de vigilância, na vida de oração, pois é na oração que nos fortalecemos contra as investidas do inimigo. Eu queria perguntar aos irmãos e às irmãs: alguém aqui se alimenta só uma vez por semana?
Não, né? A gente come todo dia. Assim é a vida espiritual, queridos. O estado de vigilância deve ser constante. Tem uma canção de uma cantora pentecostal chamada Cassiane. Eu fui pentecostal. Então nos cultos a gente enjoava de ouvir Cassiane. Eu gosto muito. Tem uma música que ela diz que a oração é alimento, não é? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Não é? E outro dia eu estava escutando isso, eu compartilhei isso na igreja. Eu falei assim, eu posso entender porque existe tanto crente desnutrido, né? Não se alimenta. A oração é alimento, mas o cara não se alimenta. Muitos crentes, queridos, lutam contra o mesmo pecado há anos e sem sucesso. Muitos crentes procuram a sala pastoral, o pastor já sabe de cor e salteado o pecado que vai vir ali para ele conversar. Não vence. E não vence por não levar a sério a intimidade com Deus em oração. Semelhante aos discípulos, estão dormindo. Só que existe um ditado muito famoso que diz: cochilou, cachimbo cai. Para os discípulos caiu no versículo 56. No momento em que a coisa ficou feia, fugiram, deixando Jesus para trás. E assim somos nós. Ao negligenciarmos a vida de oração, vamos nos tornando desobedientes. E por isso não resistimos às tentações. Logo, deixamos Jesus para trás na primeira oportunidade. Seja por covardia, uma noite de prazer, pornografia, orgulho e tantas outras coisas e quinquilharias que o pecado nos oferece. E eu pergunto aos irmãos com muito amor: pelo que nós temos abandonado o Senhor Jesus? O que tem feito você se afastar do Senhor Jesus? Hoje talvez o que mais afasta as pessoas é isso aqui, né? Infelizmente. Infelizmente, queridos. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, eu não duvido da boa intenção de muita gente que, como Pedro, afirma que jamais abandonará Jesus. Porque quem em sã consciência vai querer deixar Jesus para trás? Então de verdade, eu creio na boa intenção dessas pessoas. O problema, e aí tem um problema, é que somente de boa intenção, ou somente com boa intenção, nós não conseguimos seguir a Cristo da maneira correta. Isso não é suficiente. Para seguir o Senhor, nós precisamos de uma vida espiritual saudável. E isso só é possível a partir da intimidade constante com o Senhor. Quando temos vida com Deus fora do templo. A nossa vida espiritual não se resume só ao domingo ou às atividades da igreja. Nós somos pessoas ativas na vida espiritual fora do templo. Com que frequência você tem tirado um tempo de qualidade com Jesus? Com que frequência você tem se dedicado à leitura da Bíblia e ao silêncio, a fim de ouvi-lo? Porque silêncio é uma prática muito importante também. Não adianta a gente chegar na presença do Senhor, orar, aquele monte de petição, né? Não é errado pedir. Mas a gente chega lá: Senhor, eu quero isso, faz aquilo. Amém, tchau. Temos que orar e ficar na presença do Senhor. Ficar em silêncio, deixar Jesus falar ao nosso coração. E eu percebo que para nós brasileiros isso é muito difícil. Silêncio, aquietar. Mas é necessário. Nós precisamos da solitude. Talvez você tenha 10 minutos para tirar para Jesus no seu dia. Seu dia é muito corrido. Mas faça desses 10 minutos os melhores da sua vida. Se afaste. Fala para o pessoal da sua casa: agora ninguém me incomoda aqui. Tranca a porta e fala com Deus. E deixa Deus falar ao seu coração. Deixa Deus te corrigir. Ora os textos da Bíblia. Reverendo Augusto de Nicodemos falou isso e eu acho tão maravilhoso. Ele fala: leia e ore os textos que você está lendo. Mas tenha prazer em estar na presença do Senhor. Que estar na presença do seu mestre não seja uma obrigação para você, mas seja um deleite para a sua alma.
Eu estou caminhando para a conclusão, e eu gostaria de dizer a vocês, queridos, que o caminho da obediência nos poupa de sabores. Portanto, ouçamos a voz do Senhor nosso Deus, pois que Deus é igual a Ele. O Deus humilde, que desejou a companhia humana, versículo 38. O Deus que nos ensinou sobre obediência, vejam só, sendo Ele mesmo obediente, que nos ensinou a buscá-lo na aflição, vivendo nele mesmo a pior das aflições. O Senhor que nos conhece como nenhum outro, pois além de nos criar, se fez como um de nós, porém sem pecado. Portanto, não há tentação que seja estranha ao nosso Deus. Não há aflição que venhamos a enfrentar que primeiro Ele mesmo já não tenha enfrentado e vencido. O nosso Criador, queridos, mais do que se entregar por amor a nós numa cruz, mais do que nos oferecer a gratuidade da salvação, Ele nos ensinou um como lutar, como resistir, como vencer o mal, e até mesmo como não fugir da morte. Basta olhar a história da cristandade para você perceber isso. E Ele fez tudo isso, se esvaziando da condição de Deus. Quais são as nossas desculpas para não vencermos o mal, então? Vá e vença o mal no poder de Jesus. Vá, se levante no poder desse Deus que te chamou, queridos. Lembrando sempre que a cruz é de fato a revelação do grande amor de Deus por nós. Mas ela revela mais o preço que foi pago pela salvação de pecadores, feito eu e vocês. Então não sejamos displicentes, vivamos em obediência ao Deus que nos ama. Se a justiça de Deus pedia a nossa condenação, Ele mesmo providenciou o escape em Jesus, o Filho. Em Jesus, nós temos todos os recursos disponíveis para vencer o mal. Então há esperança para nós. Há esperança para você que está, talvez, com o ânimo lá embaixo. Há esperança para quem está afastado dos caminhos do Senhor. Há esperança para aquele que não tem força para vir aqui adorar junto à comunhão da igreja. Há esperança. Ninguém foi longe demais no pecado, onde não possa ser alcançado pela graça e a misericórdia do Cristo. Ninguém pode ir longe demais, onde a mão do Senhor não possa alcançar e trazer de volta. Eu sempre digo à igreja, se o Senhor Jesus me salvou, porque eu conheço os meus pecados, não existe pessoa que Ele não possa salvar. Você conhece os seus pecados, meu irmão e minha irmã. Você conhece a sua vida mais do que ninguém. Então, se você foi alcançado pela graça do Senhor, você acha que o Senhor Jesus não pode alcançar outras pessoas? Não existe causa perdida para o nosso Deus. Não existe. Então acorde você que dorme. Negue o mal em todas as suas formas. E siga vigiando para que não venha a cair em tentação. Amém? Que o Senhor Jesus os abençoe. Eu queria orar com os irmãos e irmãs. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Santíssimo Deus, poderoso Pai, que privilégio, Senhor, que é podermos estar em comunhão nessa casa de oração para Te adorar, cantar louvores a Ti, poder ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós desejamos, Pai, sair daqui de maneira diferente como entramos. Que o Senhor nos desafie ao longo da semana. Que o Senhor, Pai, nos transforme, não deixe, Pai, não permita que passemos a largo pelo nosso pecado, Pai. E que nós reconheçamos, Pai, aquela obra que foi feita na cruz em nosso favor, Senhor Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai. Peço que o Senhor abençoe essa comunidade, que essa comunidade seja sempre inspirada pelo Teu Espírito Santo, sempre fortalecida no Teu poder, e que eles sejam sempre, Pai, testemunhas vivas do Teu Evangelho nessa terra. Eu peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus.